Boa tarde a todos e todas. Eu queria agradecer a participação de todos nesse segundo dia de Confins nosso, né? O professor Peregrino está sempre aqui conosco e ele faz essa recapitulação, né? Nós tivemos nesse congresso mais de 1.160 pessoas, 24 estados, o Distrito Federal e mais de 75 fundações de apoio, o que é um marco bastante expressivo, né, para nós das fundações de apoio. Nessa nossa mesa, nós vamos ter, então, o título é A Crise de Recursos da Ciência e Tecnologia das Apoiadas e o Legislativo, quando nós teremos, então, o nosso ministro Celso Pancera, o professor Odir Delagostin, e então nós vamos começar com a apresentação do professor Odir Delagostin. Ele é formado em Medicina Veterinária pela Universidade Federal de Pelotas, com doutorado em Biologia Molecular, área na qual tem direcionado suas pesquisas, atuando principalmente no desenvolvimento de vacinas recombinantes. Atualmente é diretor-presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul, a FAPERGS, e presidente do CONFAP, que é o Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa. Obrigado pela participação de vocês. E nós passamos, então, a palavra ao professor Odir. Por favor, professor. Obrigado, Antônio. Obrigado pelo convite. Uma satisfação estar aqui. Eu saúdo a todos os que estão nos acompanhando. É muito bom ter a oportunidade de participar desse importante evento, né, do Confies, das fundações de apoio do país. Eu, na condição de presidente do Conselho Nacional das Fundações de Amparo, né, nós atuamos com o mesmo objetivo, vamos dizer assim, que é apoiar o desenvolvimento de projetos incluindo projetos de pesquisa, enfim, ciência, tecnologia e inovação no nosso país. E, portanto, podemos dizer que temos muita sinergia. O que eu trago para compartilhar aqui com vocês no dia de hoje são dados, informações sobre o financiamento da ciência, tecnologia e inovação no Brasil, especialmente por parte das agências públicas, as agências federais e estaduais. Eu trago informações aqui sobre dados referentes às nossas principais agências federais, CNPq, CAPES, FINEP, e também informações e dados sobre o apoio, a contribuição dada pelas fundações estaduais de amparo à pesquisa. Os dados que eu trago aqui, alguns já estão publicados nesta revista, na revista Inovação, Desenvolvimento da FACEP, e está disponível na internet. Se tiverem a oportunidade, sugiro que acessem e leiam essas informações, as informações constantes nessa matéria. Mas eu trago informações adicionais de estudos que eu fiz agora nessas últimas semanas, com dados bem atualizados. E esses dados foram obtidos de fontes públicas, né? Os dados referentes a CAPES foram obtidos do GeoCapes, esse é o site para acesso aos dados. O CNPq, os dados foram obtidos do site dadosabertos.cnpq.br. Os dados da FINEP também estão disponíveis no portal de transparência do site da FINEP. Eu trago algumas informações aqui das fundações estaduais de amparo à pesquisa, que essas não estão publicamente disponíveis porque foram declaradas pelas próprias FAPES. E alguns dados sobre produção científica, usando duas ferramentas, o SciVal e o Insights. O primeiro gráfico que eu trago aqui é para contextualizar um pouco a produção científica brasileira, né, que vem crescendo de forma contínua e de forma bastante expressiva, desde aqui 2000, quando o Brasil publicava
em revistas indexadas na base de dados Scopus, publicava 15 mil artigos científicos por ano. Em 2020, nós chegamos a quase 100 mil artigos científicos por ano. Então, um crescimento bastante expressivo e contínuo, que, por sinal, é muito parecido, né, similar ao crescimento da pós-graduação. Então, nessas colunas aqui estão o número de mestres de mestrado profissional, de cursos de mestrado profissional, titulados a cada ano, mestrado acadêmico e doutorado. Então, vejam que há uma alta correlação entre titulados na pós-graduação e produção científica. Isso não é nenhuma surpresa, porque é no âmbito da pós-graduação que a ampla maioria da pesquisa é realizada no país. São os estudantes de mestrado, doutorado, que se dedicam de forma integral à execução dos projetos de pesquisa, em tempo integral, à execução dos projetos de pesquisa. Aqui, na semana passada, eu tive a oportunidade de atualizar os dados de 2020, que foram, há poucos dias, disponibilizados pela CAPES, no GeoCAPES, e foi uma surpresa observar a queda expressiva que houve no número de titulados em 2020. Nós tivemos uma redução, né, o esperado é que tivesse um crescimento aqui de em torno de 5% a 8%, no entanto, tivemos uma redução de quase 20%, ou de aproximadamente 20% no número de titulados. Foram 4 mil a menos doutores que nós titulamos em 2020 do que em 2020 e 2019, foram mais de 8 mil mestres acadêmicos e 2 mil mestres profissionais. Isso demonstra, né, evidencia o efeito da pandemia, quando projetos foram suspensos, foram parados, laboratórios fecharam, alunos, então, não tiveram acesso às instalações para poder dar continuidade aos seus projetos e a tese ou a dissertação teve que ser adiada, a defesa da tese, a defesa da dissertação teve que ser adiada. Então, nós temos hoje um represamento na pós-graduação como efeito da pandemia. Não há ainda evidência de queda na produção científica em função da crise econômica, a crise financeira que nós vivemos hoje na área da pesquisa científica, mas certamente nós teremos sim reflexos, porque em função até desse contingente de alunos de pós-graduação que atuam e o esforço que vem sendo feito para manter as bolsas de estudos, os artigos estão sendo produzidos, né? Mas efeitos nós vamos ver a médio e longo prazo, efeitos negativos. Em termos de sustentação dessa força de trabalho da pós-graduação, que é feito por meio de bolsas de estudo, né, bolsa de mestrado e de doutorado, nós temos, né, como principal agência a CAPES, com 73% das bolsas hoje concedidas, né, a pós-graduação, 13% bolsas concedidas pelo CNPq e 14% do total das bolsas são, então, concedidas pelas fundações estaduais de amparo à pesquisa. Esse é o quantitativo de 2020. Nós temos no sistema, então, aproximadamente 60 mil bolsas, um pouquinho mais de 60 mil bolsas de mestrado e 60 mil bolsas de doutorado, o que foi suficiente, na média, nos últimos 3 anos, para atender a 50% dos alunos de doutorado e 47,5% dos alunos de mestrado atualmente matriculados. Em relação às bolsas da CAPES, né, que é a principal agência, então, e analisando a série histórica, nós observamos que houve um crescimento no número de bolsas ao longo destes anos aqui, principalmente de 2007 a 2015, e a partir de 2015 houve uma estabilidade, né? Não houve redução no número de bolsas, mas
também não houve crescimento. Porém, o sistema continua crescendo de forma contínua, né? E essas colunas mostram o número de alunos matriculados no mestrado. Portanto, aqui eu trago o cálculo do percentual de alunos matriculados atendidos com bolsa de doutorado, aqui analisando apenas alunos matriculados no doutorado. Então, percentual de alunos de doutorado atendidos com bolsas, bolsa da CAPES. E esse percentual subiu ao longo desse período, chegando a quase 42%. Como o número de bolsas ficou estável, o número de matrículas subiu, o percentual de alunos atendidos com bolsa vem caindo e atualmente está em torno de 35%. Em relação aos alunos de mestrado, o cenário é bem parecido, também expansão a partir de 2007 até 2014, e estabilidade desde então, com queda no percentual de alunos atendidos com bolsa em função do aumento no número de alunos matriculados. Vejam que o aumento no número de alunos matriculados é menor no mestrado do que no doutorado. No mestrado, a gente saiu de 60 mil em 2000 para 130 mil aqui em 2020. No doutorado, nós saímos de 35 mil, já estamos em 120 mil alunos matriculados. Analisando a situação nos diferentes estados, nós observamos que esse cobertor, né, esse atendimento com bolsas de mestrado e doutorado é diferente nos diversos estados. E diferente em função da contribuição distinta de cada uma das agências. Quando a gente faz a classificação do percentual de alunos atendidos com bolsa CAPES em cada estado, a gente observa que, por exemplo, hoje, e aqui a gente combina bolsas de mestrado e doutorado, hoje o estado de Alagoas é o que é mais bem atendido pela CAPES, seguido da Paraíba, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, e terminando aqui com Maranhão, Bahia, Maranhão e Tocantins. Quando a gente analisa o total de bolsas, ou seja, a soma do esforço da CAPES, mais o CNPq, mais a Fundação Estadual de Amparo à Pesquisa, essa classificação é alterada, né? E aqui vem para primeiros lugares aqui, Amazonas, Mato Grosso do Sul, onde as fundações estaduais contribuem com um percentual bastante expressivo e elevam esse percentual de cobertura, né, de atendimento com bolsas, de menos de 40% aqui para 66% dos alunos matriculados. Enquanto que em outros estados, onde há uma baixa ou pouca contribuição do CNPq e da Fundação Estadual de Amparo à Pesquisa, esses percentuais aqui permanecem bastante baixos. A análise do orçamento do CNPq demonstra que também no CNPq houve uma expansão na primeira década deste século, mas no CNPq o número de bolsas atingiu o pico um pouco antes, né? No ano de 2011 foi quando nós tivemos um quantitativo mais alto no número de bolsas de mestrado e doutorado. A partir de 2011, o número de bolsas de mestrado decresceu um pouco, o doutorado também, e depois se manteve estável a partir de 2015. Já o número de bolsas de pós-doutorado, e esse é um dado muito importante, depois vou mostrar um outro gráfico que complementa, onde eu mostro também o número de bolsas de pós-doutorado da CAPES. Aqui eu trago o número de bolsas de pós-doutorado do CNPq, e aqui é a soma das diversas modalidades de pós-doutorado no país. Nós temos PDJ, pós-doutorado júnior, PDS, pós-doutorado sênior, temos PDI, pós-doutorado industrial, enfim, são várias modalidades de bolsa que são agregadas aqui, e o número de bolsas de pós-doutorado cresceu até 2014,
e já em 2015 apresentou uma queda, e essa queda veio se acentuando desde então, com a queda ainda mais expressiva de 2019 para 2020. Aqui aqui esse é o gráfico então que traz também informação sobre as bolsas do programa PNPD da CAPES, que tem um quantitativo bem maior do que as bolsas do CNPq. E a melhor situação nós alcançamos aqui em 2015, quando tivemos no sistema aproximadamente 9.000 bolsas de pós-doutorado. Naquele mesmo ano, o Brasil titulou 18.000, quase 19.000 doutores. E o número de doutores titulados continuou crescendo com esse decréscimo que ocorreu no último ano, né? E o número de bolsas de pós-doutorado só diminuiu. Então, esse gap aqui, esse espaço vem aumentando, e isso é uma tragédia para o país. O país deveria estar investindo mais em pós-doutorado, porque é justamente o momento da carreira do recém-formado doutor, em que ele pode dar uma grande contribuição, né? É um trabalho de um especialista, e o valor das bolsas de pós-doutorado são valores modestos, então o Brasil deveria estar investindo mais em bolsas de pós-doutorado, evitando com isso, ou diminuindo um pouco, a evasão de cérebros que nós estamos presenciando no momento, né? Em relação aqui ao orçamento do CNPq, esse gráfico traz os dados estratificados por modalidade de auxílio. No geral, o CNPq investe em torno de 80% do seu orçamento em bolsas, nas diversas modalidades de bolsas, desde iniciação científica até produtividade em pesquisa. Mas esse percentual também vem sofrendo alterações, e principalmente nos últimos anos aqui, caiu muito o investimento em auxílio à pesquisa, e no ano de 2020, o orçamento, a proporção do orçamento do CNPq alocado para bolsas alcançou 90%, ou seja, diminuiu a fatia do auxílio à pesquisa, que é tão importante, né, para o país, que é tão importante para manter o sistema, né, ativo, funcionando. Então, bolsas no país são esses montantes, esses valores aqui, corrigidos pela inflação, e auxílio à pesquisa, essa parte laranja da coluna, o apoio à divulgação científica, né, sempre houve aqui, só que essa barrinha aqui foi diminuindo cada vez mais, e ano passado praticamente não houve investimento em apoio à divulgação científica. E bolsas no exterior, aqui eu fiz questão de separar. O CNPq sempre manteve alguns pesquisadores realizando estágios de pós-doutorado no exterior, ou mesmo doutorado pleno, né? Eu mesmo fiz doutorado pleno no exterior na década de 90, com bolsa do CNPq, né? Então, mas aqui, a partir de 2012, esse investimento aumentou muito em função do programa Ciência Sem Fronteira, que durou até 2016, quando o CNPq voltou àqueles patamares bem modestos, né, de investimento em bolsas no exterior. Falando em bolsas, né, eu acho que um ponto muito importante que está na pauta agora de discussões, né, é a defasagem que as bolsas têm no momento, né, que o valor das bolsas sofreu ao longo destes anos. Esse é um gráfico que traz o valor nominal da bolsa de doutorado, de mestrado, de apoio técnico, né, nível superior, e de iniciação científica. Vejam, de iniciação científica era de R$ 242 em 95 e aumentou para apenas R$ 400 em 2021. A bolsa de doutorado
era a metade do que é hoje, né? Era 1.073, hoje está em 2.200. Quando a gente corrige esses valores pela inflação, essa é a realidade, né? Aqueles 2.200 de hoje, naquela época, em 95, o 1.073 equivale a R$ 6.353 de hoje. Então, aqui houve uma defasagem bastante grande, ainda na década de 90, até 2002, 2003, quando a inflação aqui era na casa de 2 dígitos, como a gente está retornando provavelmente agora neste ano. E depois disso, a inflação diminuiu e houve algumas correções no valor das bolsas. A última correção aconteceu em meados de 2013. E se fôssemos, né, recompor, se quiséssemos agora recompor o valor da bolsa de doutorado, que é de R$ 2.200, para o poder aquisitivo que ela tinha, para o valor corrigido, né, que essa bolsa tinha em início de 2014, vamos colocar, hoje nós teríamos que aumentar para R$ 3.500 o valor da bolsa de doutorado, para R$ 2.400 a bolsa de mestrado. E vejam a bolsa de iniciação científica, né? Ela tinha um valor bem superior a um salário mínimo, né, naquela época, em 95, 96. E hoje ela tem esse valor irrisório, né, de R$ 400. Ela precisaria ser reajustada pelo menos para R$ 600 para ter o valor corrigido até 2014. Em relação a bolsas de pós-doutorado, também é outra situação. Hoje, remunerar um doutor com valor de R$ 4.100 dá para se dizer, é ridículo até, né? Porque, enfim, o indivíduo investiu na sua formação, muitos anos de trabalho, de estudo, né? E vejam que, num passado nem tão distante assim, o poder de compra com o valor da bolsa é muito maior, né? Lá em 2007 era o equivalente a R$ 8.100 em valores atualizados. Portanto, precisamos sim urgentemente também conseguir reajustar a bolsa de pós-doutorado. Essa é a modalidade pós-doutorado júnior, PDJ, do CNPq, que é o mesmo valor da bolsa PNPD, que é do Programa Nacional de Pós-Doutorado da CAPES. Já a Bolsa de Produtividade em Pesquisa, né, e aqui eu trouxe valores de uma das modalidades, que é a Bolsa PQ1A, né, que é a mais alta, o pesquisador de mais alto gabarito, né, e qualificação e produção. Vejam que, ao longo desse período, teve dois pequenos aumentos aqui, e a desvalorização também já está muito grande, muito severa e tende a se agravar ainda mais. Fizemos também um levantamento para ver os valores que as fundações estaduais de amparo à pesquisa estão pagando, né? E algumas FAPES têm modalidades de bolsa com valores mais altos do que do CNPq e CAPES. Iniciação científica, nós temos na FAPESP, por exemplo, um valor que chega a quase R$ 700. Tem uma FAPES e a FAPESC em Santa Catarina com valores de R$ 600. FACEP e FAPEMIG aumentou agora, a FAPEMIG aumentou para R$ 500, enfim. Bolsas de mestrado, a mais alta é da FAPESP também, que tem no primeiro ano uma bolsa de R$ 2.043 e no segundo ano a bolsa de R$ 2.168. Doutorado também, na FAPESP, os valores são, no primeiro ano, R$ 3.000 e a partir do segundo ano, R$ 3.700. Então, esses números nós apresentamos ao Conselho Deliberativo do CNPq, eu integro esse conselho, tenho assento no Conselho Deliberativo do CNPq, e na última reunião que ocorreu há aproximadamente 2 semanas, nós apresentamos esses valores e houve um consenso no Conselho Deliberativo de que devemos reajustar
as bolsas e precisamos, né, assegurar o orçamento já para o ano que vem, para que o valor dessas bolsas possa ser reajustado. Ainda falando de bolsas e do cenário da pós-graduação, né, é importante observarmos, né, essa tabela traz em números o que eu mostrei em gráficos anteriormente, mas antes, nos gráficos, eu trazia em percentual, né, em cada estado. Mas é importante também nós observarmos que, quando se fala em pós-graduação, 60% da pós-graduação está concentrada em 4 estados da federação. São Paulo, e aqui eu analiso números de alunos de doutorado. São Paulo representa 27,2% dos alunos de doutorado matriculados no país, Rio de Janeiro, 13%, Rio Grande do Sul, 10%, Minas Gerais, 9,7%. E alguns estados aqui têm um percentual muito baixo, um número de alunos matriculados muito baixo. O que foi interessante observar, quando eu trouxe aqui os dados de 2019 e também agora atualizei com os dados de 2020, foi interessante observar que os maiores percentuais de crescimento de 2019 para 2020 foram justamente nesses estados em que os números, né, são ainda mais baixos, né, o que é extremamente positivo, né? Nós precisamos elevar a pós-graduação nesses estados, né, para não ficar tão díspare, tão diferente dos demais, né, tão atrás dos demais estados. Em média, o número de alunos de doutorado cresceu no ano passado, alunos matriculados em cursos de doutorado, cresceu de 118 mil para 124 mil, né? Então, um crescimento de 5,4%. Mas é importante destacar aqui que uma boa parte deste crescimento é pela retenção, é pelo atraso na defesa, que nós já observamos no outro gráfico, né? Então, 4 mil alunos deveriam ter saído do sistema já, deveriam ter defendido suas teses, e o crescimento teria sido de pouco mais de 2% daí. Não teria sido assim tão expressivo como foi aqui. Em relação aos números do mestrado, também o crescimento foi expressivo, 4,39%. A distribuição dos alunos de mestrado no país é um pouco melhor do que no doutorado. São Paulo aqui com 21,5% dos alunos matriculados, né? Daí Rio de Janeiro 11%, Minas Gerais 10%, Rio Grande do Sul 9,4%, Paraná 7,8%, e aqui mesmo estados pequenos, com números, né, que superam praticamente 300 alunos aqui, no estado com o menor número de alunos de mestrado, que é o estado de Roraima. Aqui o quantitativo de bolsas, caso alguém queira fazer alguma análise adicional. Essa tabela, embora pareça bastante complexa, na verdade ela traz uma quantidade grande de informações, e ela traz informações relativas à população de cada estado. Uma coisa é eu dizer, tem 27% dos alunos matriculados do doutorado em São Paulo. Tá, mas São Paulo representa quanto por cento da população brasileira? Ou dizer que Roraima tem só 0,5%, né, disso ou daquilo. Tá, mas quanto por cento da população habita no estado de Roraima? Então, aqui os estados estão classificados, estão ranqueados de acordo com o percentual da população que, né, vive em cada estado. São Paulo representa 21,9% da população brasileira. Portanto, ter 22% dos alunos de mestrado matriculados no estado de São Paulo é igual à média nacional, que todos os estados teriam que ter, né? Essa média.
Minas Gerais 10, Rio de Janeiro 8 e assim por diante. Na segunda coluna, eu trago a contribuição do PIB de cada estado. São Paulo é a máquina, né, econômica do país, contribui com mais de 30% do PIB nacional. Na terceira coluna, o percentual de doutores que atuam em cada estado, né? Percentual de doutores, então São Paulo está na média, 21% da população, 22% praticamente, 22,6% dos doutores. O estado que tem a maior densidade de doutores é o Rio Grande do Sul, com 5,4% da população, tem quase 9% dos doutores atuantes em pesquisas no país. Percentual de alunos matriculados na pós-graduação, aqui também é importante observar, né, essa distribuição. Aqui é a soma de alunos de mestrado e doutorado. Então, em média, somando mestrado e doutorado, São Paulo tem 23,2% dos alunos matriculados no país. Não é muito diferente do percentual da população. E aqui os demais estados também a gente pode observar. É importante, aqui a gente consegue ver com clareza algumas discrepâncias, por exemplo, Maranhão. Maranhão tem 3,4% da população e tem 1% dos doutores, tem 0,9% dos alunos matriculados na pós-graduação, contribui com 0,7% da produção científica nacional. Então, é um estado que ainda precisa investir muito em formação de recursos humanos, em pós-graduação, né? Precisa realmente investir nessa área para não ficar tão atrás, né? Não ficar tão no final da fila aqui. O percentual de bolsas da CAPES, que é alocado em cada estado, então aqui a gente vê 24%, 24,7%, com 23,2% dos alunos, podemos dizer que a CAPES atende muito bem o estado de São Paulo, né? E o CNPq, muito melhor, né? 32,9% das bolsas do CNPq são alocadas a alunos matriculados em cursos de pós-graduação, em programas de pós-graduação do estado de São Paulo. Então, aqui a gente vê algumas discrepâncias, né? Paraná, por exemplo, com 7,1% das matrículas, só recebe 3,6% das bolsas de pós-graduação aqui do CNPq. E aqui, recursos do fomento, do CNPq e o combinado, a somatório, né? Fomento e bolsas. Então, deixa essa planilha para quem for de outros estados também poder analisar, observar a situação de cada um dos estados com relação a esses indicadores. Agora, transformando a todos esse número de bolsas em recursos, quanto isso representa, né? Quanto aquele número de bolsas que a CAPES concede para alunos de programas de pós-graduação de cada estado, quanto isso representa em valores. E o CNPq que aloca bolsas e também auxílio à pesquisa, quanto vai para cada estado? E aqui os estados estão classificados em ordem alfabética. Portanto, esse é o somatório da média dos últimos 3 anos, 2018, 2019 e 2020, do orçamento do CNPq efetivamente liberado, né, do financeiro, do que foi pago ao longo desses últimos 3 anos. Então, em média, foi 1,3 bilhões de reais nesse triênio. A CAPES, esses valores aqui são o número de bolsas multiplicado pelo valor das bolsas. Em média, bolsas no país, a CAPES investe aproximadamente 2,3 bilhões por ano. E aqui a contribuição de cada uma das fundações estaduais de amparo à pesquisa. Vejam que nós temos valores muito díspares aqui, com a FAPESP, 1,4 bilhões, Rio de Janeiro, 375, agora, nesse último ano, está em torno de 500 milhões de reais, FAPEMIG, que já teve valores
de 300 milhões, mais de 300 milhões de reais, teve um decréscimo muito severo nesses últimos anos, mas agora está em recuperação. Enfim, e outras FAPs aqui, apenas o estado de Roraima, que está neste momento no processo de criação da FAPER. Semana passada nós tivemos um evento em que participamos desse evento, falando então sobre a importância da criação da FAPER, e o projeto de lei já está na Assembleia Legislativa lá do estado de Roraima. Aqui a somando então os valores, vejam que são valores modestos, né? Mesmo com essa grande contribuição do estado de São Paulo. O total de volume investido em todo o país por essas 3 agências, CAPES, CNPq e Fundação Estadual de Amparo à Pesquisa, chega a aproximadamente 6,2 bilhões de reais. Considerando que o PIB nacional está em torno de 7 trilhões de reais, esse valor aqui representa apenas 0,088% do PIB. É um percentual muito, muito pequeno. É claro que no cálculo do volume, do valor investido no país em ciência e tecnologia, que estima-se que gira em torno de 1%, entram outros componentes, vários outros componentes, né, que aqui não estão contabilizados. Mas aqui também a gente pode ver essa a situação aqui em cada um dos estados. Agora, eu trago uma informação a mais, uma informação adicional aqui, que é, considerando aqueles 3 componentes, né, o componente CNPq, o componente CAPES e o componente FAP, qual é o tamanho do esforço de cada uma das agências em cada estado? Vejam que Maranhão e Espírito Santo são os estados em que, proporcionalmente, a Fundação Estadual, né, a FAPEMA e a FAPES, mais investem, né? A FAPEMA, principalmente porque o Maranhão recebe pouco, muito pouco das agências federais, né? Tem poucos alunos de pós-graduação, portanto, poucas bolsas, pouco auxílio, enfim, é tudo muito pouco lá no Maranhão. Então, o orçamento da FAPEMA, que nesse momento tem valores até razoáveis, proporcionalmente representa a maior fatia, né, no estado. E São Paulo está aqui, com seus 1,4 bilhões, é exatamente o oposto do Maranhão. São Paulo recebe volumes expressivos da CAPES, expressivos do CNPq, e ainda assim, mais uma fatia bastante expressiva do Tesouro do Estado. E aqui os demais estados também, a gente pode observar aqui a contribuição e o esforço de cada um deles. Vejam que, na maioria dos estados, a CAPES, são as bolsas de pós-graduação que representam a maior fatia do investimento feito em cada estado. Bolsas que precisam de auxílio, bolsas que, né, se o aluno não tiver também auxílio para aquisição de reagentes, de material de consumo, o projeto vai ter que ser redimensionado, vai ter que ser mais modesto, enfim, a gente está investindo um valor substancial em bolsas e não está dando aqueles nem 10 mil reais para que o projeto possa ser desenvolvido. Então, esse é um investimento de baixa qualidade. Atualmente, são as fundações estaduais de amparo à pesquisa que mais contribuem com auxílio à pesquisa. O CNPq, como disse, né, passou a conceder praticamente apenas 10% do seu orçamento em auxílio à pesquisa. A CAPES, o percentual é muito pequeno também, é praticamente só o PROAP, o PROEX, o auxílio aos programas de pós-graduação. São as fundações estaduais de amparo à pesquisa que mais contribuem, então, que estão segurando a onda, né, contribuindo com o auxílio à pesquisa para manter as pesquisas em andamento no país. E agora, por fim, já quase finalizando aqui, uma análise dos investimentos da FINEP de 2004 a 2021. Esses dados são atualizados até o dia 19 de outubro de 2021.
E aqui eu tenho informações sobre duas modalidades de auxílio, né, de recursos que são alocados pela FINEP. Os não reembolsáveis, classificados assim porque são recursos concedidos a ICTs, e aqui o principal programa com valores mais expressivos aqui é o CT Infra, são valores, então, investidos na infraestrutura, no aprimoramento da infraestrutura de pesquisa nas instituições científicas e tecnológicas, e um pouco também auxílio à pesquisa, mas não são muitos editais, não são muitos projetos, são valores menos significativos. O grosso mesmo é apoio à infraestrutura. E laranja, nós temos a outra modalidade, que é a subvenção econômica, ou simplesmente subvenção, que é o auxílio concedido a empresas, também na modalidade não reembolsável, né? E aqui teve vários editais grandes, né, a partir de 2007, 2006, 2007. Aqui, principalmente, né, recursos de fundos setoriais, e esses recursos tiveram redução bastante expressiva nesses últimos anos, um pequeno aumento aqui em 2020, em função da pandemia, quando, então, os editais de apoio a ações relacionadas ao enfrentamento da pandemia tiveram recursos um pouco mais expressivos, mas, em média, vejam, nesses últimos 3 anos, foram menos de 370 milhões de reais em não reembolsáveis, e não chegou nem a 150 milhões de reais em subvenção. Subvenção, aqui está o Tecnova, o Centelha, todos esses programas de apoio, inclusive alguns esses que eu citei, conduzidos em parceria com as fundações estaduais de amparo à pesquisa. E esse gráfico traz os valores pela data de liberação, né? O ano em que foi liberado. Agora, quando a gente analisa a data de contratação do projeto, aí a gente vê um cenário mais dramático ainda, né? Porque nós tivemos contratações até 2014. Aqui, a partir de 2015, foi praticamente pagar as dívidas, pagar compromissos assumidos anteriormente. O número de novos projetos contratados aqui, o valor desses novos projetos contratados, caiu enormemente, né? Então, são valores realmente impactantes negativamente aqui. Os valores aqui, valores nominais, de não reembolsáveis, de subvenção, alocados para cada estado da federação. Então, aqui também a gente pode ver essa distribuição por estado, né? E, obviamente, São Paulo fica com um percentual mais expressivo, seguido de Rio de Janeiro, né, com 17%, Minas Gerais, 11%, Rio Grande do Sul, 7,9%, e aqui os demais estados, e teve um aqui até que teve um negativo, justamente Roraima, porque aqui são contabilizadas também as devoluções, né, e esse provavelmente foi um projeto pago em anos anteriores e que no fechamento houve devolução de saldo, né? Então ficou um valor negativo aqui. E quando a gente analisa reembolsáveis, também aqui a média dos últimos 3 anos, vejam que a distribuição é bastante heterogênea, foram em média 1,7 bilhões de reais em recursos reembolsáveis, ou seja, empréstimos para empresas, né? E aqui é o percentual também em cada um dos estados. Por fim, só uma complementação aqui, né, que nos dá uma ideia, então, do esforço que a gente vem fazendo, né, no conjunto, em todos os estados, mas as disparidades, as diferenças que a gente vê entre os estados aqui fica bastante evidente, né? Quando a gente analisa doutores titulados, aqui no ano de 2019, quer dizer, por 100 mil habitantes, então, relativos à população, nós temos estados aqui titulando mais de 20 doutores por 100 mil habitantes, e é com alegria que eu vejo, né, o meu estado, o Rio Grande do Sul, aqui muito bem posicionado neste indicador. Rio de Janeiro, São Paulo vem logo em seguida, a média foi de 11 doutores por 100 mil habitantes,
Mas vejam, nós temos estados aqui com números muito baixos ainda, né? Nós precisamos ter ações afirmativas para elevar essa participação da população desses estados no somatório aqui do país. E, obviamente, o número de artigos publicados, quando a gente também considera a população de cada estado, tem um resultado muito semelhante à titulação de doutores, né? Onde tem mais pós-graduação, onde tem mais titulação de doutores, nós teremos também um número maior de artigos, e é o que acontece aqui, né? Depois do Distrito Federal, que não é um parâmetro de comparação, porque, por exemplo, todas as publicações das Embrapas de todo o país contabiliza para o Distrito Federal, então isso eleva esse N aqui, eleva esse número. Mas aí vem Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, e assim por diante, né? A gente vê também alguns estados aqui com uma contribuição muito, muito modesta. Então, eu espero ter contribuído, né, trazendo essas informações bastante atualizadas, contextualizando a análise por agência e também por estado, né, o quanto cada agência contribui para cada estado da federação. A gente vê um cenário bastante preocupante, uma crise que se acentua, uma contínua redução no orçamento das nossas agências federais. Ontem, concedendo uma entrevista para um trabalho que está sendo feito pelo Instituto Serra Pilheira, eu fui questionado sobre a situação se essa crise está ocorrendo também nas fundações estaduais de amparo à pesquisa. Eu digo que não, né? Nas fundações estaduais, nós temos fundações que se mantêm, né, com a PESP, por exemplo, com orçamento contínuo, né, e com crescimento, seguindo o crescimento da arrecadação do Estado. Nós temos alguns estados que estão justamente aumentando o investimento em pesquisa, Rio Grande do Sul é um deles, Pernambuco é outro estado que vem ampliando, Amazonas e vários outros estados vêm aumentando os investimentos por meio das suas fundações estaduais de amparo. Rio de Janeiro também é um outro exemplo. Então, felizmente, a realidade ou a situação que está ocorrendo com as nossas agências federais não é a mesma nas agências estaduais, na maioria das agências estaduais, né? Mas a gente sente, as agências estaduais acabam sendo mais demandadas, já que o CNPq não tem recurso, já que a CAPES tem, né, restringido o número de bolsas, não amplia o número de bolsas para atender o crescimento da pós-graduação, enfim, acaba, né, aumentando a demanda das fundações estaduais em amparo à pesquisa e acaba dificultando, né, o trabalho, e, portanto, precisamos de agências federais fortes, robustas e com orçamento. É isso que a gente tem lutado, é isso que a gente tem né, e vai continuar lutando. Um dia de protestos, né, em defesa da pós-graduação. Há pouco tempo nós tivemos também uma outra atividade coordenada pela ICTP.br, né, que a Confap, o Confies integram, que é coordenada pelo nosso secretário executivo aqui, o nosso ex-ministro Celso Pancera. E, enfim, são várias lutas aí, né, a gente está aí batalhando e vamos continuar lutando para melhorar essa situação. Muito obrigado. Obrigado, professor Odir, pela sua palestra, que realmente foi extremamente esclarecedora. Nós, então, fazemos aqui a marca da presença do professor Peregrino, nosso presidente do Confis. Professor Peregrino, quer dizer algumas palavras ou a gente continua na sequência das apresentações? Pronto. Continua. Obrigado pela presença. Então, nós vamos passar, então, agora a palavra ao ministro Pancera, né, e fazer um breve relato sobre o ministro Pancera. Ele é graduado em Letras pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, com pós-graduação nessa mesma instituição.
foi presidente da Fundação de Apoio à Escola Técnica do Estado do Rio de Janeiro, a FAETEC-RJ, tendo sido também deputado federal e ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação. Atualmente é secretário executivo da Iniciativa para a Ciência e Tecnologia no Parlamento, ICTP-BR, que é um movimento organizado da comunidade brasileira de ciência e tecnologia para atuação permanente junto aos parlamentares no Congresso Nacional e também em assembleias legislativas e câmaras municipais, em prol do desenvolvimento científico e tecnológico do país. Por favor, ministro, com a palavra, então, o nosso ministro Celso Pancera. Obrigado, professor Antônio, vice-presidente do COFIES, Fernando Peregrino, parceiro de longas lutas aqui do Rio de Janeiro e do Brasil, presidente do COFIES, e o Dir Lagostin, presidente do CONFAP, e lá dos Pampas Gaúchos, diretamente de Pelotas. É um prazer estar com vocês. Estivemos ontem aqui na abertura do Congresso. Eu não farei uma fala tão longa quanto a do Odir, porque eu acho que o Odir estabeleceu, essa apresentação dele já tinha visto, ela tem um volume de informações muito interessante, é um trabalho feito por ele, né, que levantou esse conjunto de informações, transformou numa apresentação em que nos dá um panorama da ciência brasileira, né, os impactos que tem a crise econômica e o desenvolvimento dos últimos anos, né, mas também boas notícias, como o crescimento da produção de materiais, né, de papéis, de produção científica e tal. Eu, além do CTP, eu sou presidente de uma autarquia aqui em Maricá, que cuida de ciência e tecnologia. E nós estamos aplicando aqui, Peregrino, a Lei de Inovação e o Código Nacional de Ciência e Tecnologia, né? E estamos tomando uma série de iniciativas na ponta da demanda, que é usando recursos de compras públicas para financiar a inovação. E hoje nós recebemos a entrega da nossa primeira encomenda tecnológica, foi o desenvolvimento de um capacete, um respirador não invasivo, Helmut. Investimos R$1.100.000 para produzir 250 aparelhos. Uma empresa, inclusive, que desenvolveu isso, uma empresa nativa da COP, o Fernando Peregrino, né, aí da COP, a Tracel, né, ficou muito bom. Eles agora vão estabelecer a linha de produção e a prefeitura ficou sócia da patente, estava ganhando royalties, e demonstra que, aplicando a legislação, dá para a gente construir alguns ecossistemas inovativos. Mas eu vou falar um pouquinho de orçamento da União, que é o que nós estamos vendo em debate nacional. Aí, ontem teve a votação na questão da PEC, aí, a questão da lei das tais emendas do relator, né, que essa polêmica está estabelecida aí. Mas isso é parte da votação do orçamento da União, a previsão de orçamentária para 2022, e a ICTP.br, do qual tanto o Fernando Peregrino quanto o Odir fazem parte do comitê executivo comigo, né, definiu uma pauta unificada para levar aos parlamentares. Essa pauta ela tem uma base, né, que é reivindicar os retornos aos valores reajustados, né, praticados em 2019 para as universidades federais, os institutos federais, a CAPES, o CNPq, e também para os institutos vinculados ao Ministério da Ciência e Tecnologia. Foi o último ano que esses entes, né, tiveram funcionamento, essas organizações tiveram um funcionamento sem grandes sobressaltos. É bem abaixo do que era praticado nos últimos anos, mas ainda assim é melhor do que foi feito em 2020 e o que está previsto para foi praticado em 2021, 2020, 2021 e está previsto para 2022. Então, vou apresentar umas tabelas para vocês e também, por fim, a questão do reajuste das bolsas, que o Dir abordou, né? A perda da capacidade de compras das bolsas de estudos no Brasil, né? Dos programas de pós-graduação em nível nacional, e também um pouquinho sobre o FNDCT. Então, eu vou aqui compartilhar uma apresentação, ela é breve, mas é importante, né?
Eu não sei se vocês já estão vendo a apresentação. Sim. Tá disponível? Sim, sim, Né? sim. Então, tá, eu vou... minha primeira... Não estou conseguindo mudar aqui o... Não. Agora foi. Beleza. Isso aqui, então, a questão para as universidades federais, né? Está previsto no projeto original, né, pelo 2022, 5.134 milhões de reais para recursos não discricionários, né, para o custeio, vamos dizer assim, das universidades federais. A aplicação da inflação do IPCA de 2019 para agora, né, do que foi executado em 2019, nós precisaríamos de 6 bilhões e 922 milhões de reais. Então, um acréscimo necessário de 1,7 bilhões de reais para as universidades federais. Nos institutos federais, né, obviamente, a dimensão é menor, porque as estruturas são menores, mas, de qualquer maneira, a proporção também é muito ruim, né? A previsão da PELOA, né, em valores de 2021 é de 2 bilhões 420 milhões de reais, e para que nós tivéssemos os mesmos valores praticados em 2019, nós precisaríamos de 2 bilhões 960 milhões de reais. Então, uma diferença de 540 milhões de reais para os institutos federais, né? CAPES e CNPq. A CAPES esse ano em 2021 já foi dramático, e a previsão para 2022 é também muito dramática, né, de 3 bilhões 141 milhões de reais, para que a CAPES funcionasse nos padrões de 2019, que já eram ruins, porque esse valor já foi de 7 bilhões de reais em 2015, né? A CAPES precisaria de 4 bilhões 800 milhões de reais, ou seja, um acréscimo de 1,7 bilhões de reais, né? E o CNPq, a diferença é menor, né? O CNPq que já teve um orçamento, né, atualizado de 1,8 bilhões de reais em 2015, né? Tem uma previsão agora de 1,3, e nós estamos reivindicando 1,5, 1 bilhão 492 milhões de reais. Um acréscimo, então, no orçamento de 173 milhões de reais, né? Então, esse é o valor para o funcionamento da CAPES CNPq para o seu custeio, né? Na questão das bolsas de estudo, aí nós estamos usando, vamos dizer, até uma conversa com a ANPG e com o ODIR, né? Esses números nós trabalhamos todos em parceria com as consultorias do Senado e da Câmara para ajudar a gente a estabelecer esses valores, né? E na questão do CAPES-CNPq, o professor Odir foi muito importante para estabelecer um parâmetro, né? E o parâmetro que nós estamos reivindicando é que retorne aos valores praticados em 2013, que foi o último ano em que essas bolsas tiveram reajuste, que de lá para cá a perda foi de 64%, né, baseado pelo IPCA. Então, necessário seria de mais 1 bilhão 192 milhões de reais para a CAPES e 540 milhões de reais para o CNPq. Nós não estamos falando aqui em novas bolsas, estamos falando aqui em reajustar as bolsas que estão sendo ofertadas, praticadas nesse momento. Não estamos nem discutindo aqui a redução de bolsas, os valores que estão disponíveis, o número de bolsas disponíveis agora, para que estivessem o valor praticado em 2013, que foi o último ano, né, nós precisaríamos, então, de mais 1 bilhão 732 milhões de reais. Por fim, depois eu abordo a questão do primeiro quadro da FNDCT, as unidades de pesquisa vinculadas ao MCTI, né? As unidades de pesquisa vinculadas ao MCTI, elas têm uma previsão em valores de 2022 de 247 milhões de reais, e elas precisariam, para atingir os valores de 2019, 274 milhões de reais. O volume não é muito alto, por quê? Porque o Ministério já pegou uma parte dos recursos
do FNDCT e jogou já no orçamento dessas instituições. Então, o valor é um pouco menor, mas, de qualquer maneira, é uma referência que para a gente ter um padrão de negociação com o Congresso Nacional, dizer o seguinte, que nós queremos, senhores deputados, senhoras deputadas, senhores senadores, senhoras senadoras, é que o Parlamento nos ajude a recuperar os valores praticados em 2019, que não são ideais, nem são bons, mas são satisfatórios para o funcionamento dessas instituições. O último item que eu quero abordar é a questão do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, nosso FNDCT. O ano passado, nós obtivemos, depois de uma enorme pressão sobre o Parlamento, né, e negociações enormes com o Parlamento, conseguimos aprovar uma nova lei que regulamenta o FNDCT. Essa lei, que hoje é chamada de Lei Complementar 177/21, ela proíbe o contingenciamento dos recursos do FNDCT e ela também diz que o FNDCT passa a ser um fundo financeiro, contábil e financeiro. Ele deixa de ser só um fundo contábil, deixa de ser só um lançamento, né, dentro do orçamento da União, do Caixa Único da União, para ser uma conta financeira dentro de uma instituição financeira e apartado do Caixa Único da União, né? Então, a previsão de arrecadação para o FNDCT do ano que vem é de 8.466 bilhões de reais. E será a primeira vez, desde 2010, que o FNDCT terá todo o seu dinheiro disponibilizado no orçamento da União para o uso da comunidade científica, tecnológica e de inovação, esse imenso ecossistema que funciona aqui no Brasil. Então, a princípio, uma grande vitória, mas ele tem um pequeno problema aí, que vamos dizer, esconde, né, um defeito enorme, né, na aplicação do projeto de lei. É que um dos dispositivos da Lei Complementar 177 diz o seguinte: até 50% dos recursos do FNDCT podem ser destinados para projetos de empréstimos, ou seja, para valores retornáveis. Fica à disposição da FINEP para que ela empreste, se houver demanda, for demandada, para projetos em que ela serão inovativos, né? Obviamente para empresas, e ela vai receber esses recursos de volta em algum momento. Qual é o problema disso? Primeiro, é que não existe demanda para recursos desse volume. A FINEP já tem um acúmulo, já tem uma cesta, né? Já tem um acumulado de recursos, um estoque de recursos para empréstimos que não tem demanda, por N motivos, mas um dos motivos é que os juros praticados pela FINEP são maiores que os juros praticados, por exemplo, pelo BNDES. Então, o tomador, quando ele tem um projeto para se financiar de inovação, ele não vai na FINEP, ele vai no BNDES, porque o BNDES pratica uma taxa de juro menor. Então, não tem sentido colocar esse volume enorme de recursos para empréstimos dentro da FINEP. O que nós estamos pedindo, né, é que, ao invés de 50% dos recursos serem destinados para despesas financeiras, do volume total do FNDCT, esse limite seja de 15%. E o restante, 85%, seja destinado para projetos não retornáveis, ou seja, para aqueles projetos que vai subsidiar, de fato, a pesquisa, a ciência, a tecnologia, a inovação no Brasil, sem obrigação de retorno. E por que isso? Porque existe uma enorme demanda de recursos desse tipo, né? Projetos enormes e que não têm recursos para isso. Por exemplo, né? O CNPq lançou recentemente um edital universal para novas bolsas, né, de pesquisas. Foram 9 mil, quase 10 mil, 9 mil e tantos projetos inscritos, envolvendo em rede 30 mil pesquisadores. E o CNPq não tem dinheiro para bancar essas bolsas. Então, nós temos uma demanda enorme. Além disso, o CT Infra, né, que nós vimos na apresentação do Odir, né, foi um dos principais projetos de financiamento da infraestrutura nas universidades, nos centros de pesquisa do Brasil, né?
nos institutos federais, enfim. O CETINFRA tem uma demanda enorme, já contratada, e que é só colocar o recurso ali e pode ser desembolsado de uma forma rápida, veloz. E também abrir novos editais para o CETINFRA e teremos uma enorme demanda para projetos, atualizações de laboratórios, novos laboratórios, a compra de material de custeio para pesquisa, enfim, né, de uso para pesquisa, né? Enfim, né? Então o que nós queremos é que o parlamento, no relatório final, mude as despesas primárias, né? Aumente de 4 bilhões 273 milhões para 7 bilhões 196 milhões e que as despesas financeiras, né? Os recursos destinados às despesas financeiras saiam de 4 bilhões para 1 bilhão 270, né? E assim nós teríamos um aproveitamento, um potencial de aproveitamento maior para os recursos do FNDCT, né? Por fim, né, antes de eu encerrar a minha fala aqui, né, registrar que hoje, inclusive, a SBPC fez um protesto virtual sobre isso. Hoje, meio que encerra o prazo legal para que o governo enviasse o PLN para repor os recursos que tirou da ciência e tecnologia, do PLN 16, né, aquele truque que eles fizeram e aprovaram no parlamento, 600 milhões de reais, era o prazo final para o governo apresentar esse PLN. E até hoje, onde a gente sabe, ele não será enviado hoje, vamos esperar até as 24 horas de hoje, ver se o governo vai, de fato, cumprir a palavra dada pelo líder do governo no Congresso Nacional, né? E cumpra a palavra e envie os recursos, o PLN, para repor o dinheiro, 600 milhões do FNDCT, para o sistema de ciência, tecnologia e inovação. Esse recurso, que iria tornar a situação menos drástica para o setor, ele seria destinado, uma parte dele, para esse edital universal do CNPq. Outra parte, por exemplo, seria investido na cadeia de produção de vacinas, né, que o Brasil está precisando retomar investimento na cadeia de produção de vacinas, e está aprovado com o Covid, e outros investimentos necessários, né, CNPq, CAPES, CETINFRA, enfim, né, que estavam previstos recursos e o Paulo Guedes tirou esse dinheiro na véspera da votação do PLN 16 no Congresso Nacional. E, naquele momento, o líder do governo, mais uma vez, assumiu um compromisso com a comunidade científica, com os parlamentares de oposição e os parlamentares que defendem ciência e tecnologia no Congresso Nacional, de que retomaria isso através do PLN. O prazo vence hoje e até agora nós não temos notícia. E o que vai acontecer com isso? O recurso vai ficar depositado na conta do FNDCT e o governo tem autorização esse ano para pegar esse dinheiro e transformar em parte do resultado primário do governo e restos a pagar o dívida pública ano que vem. Então, um dinheiro legítimo de 3 bilhões de reais, 2,7 bilhões de reais, que deveria estar sendo destinado para o setor, né, está recolhido pelo governo, né, mas está retido por ele, e esses truques, né, que são vamos dizer assim, de má fé mesmo, da economia, do Ministério da Economia do Brasil, isso não tem, eles sabem o que estão fazendo, né? Estão retendo esses recursos para depois, em 31 de dezembro, o dinheiro está lá depositado, sobrou dinheiro, não executou, o Ministério da Ciência e Tecnologia não foi capaz de executar, e essas coisas todas, né? Pegar esse dinheiro, né, que é da ciência, da tecnologia e da inovação, jogar de volta para o Caixa Único da União e isso compor o resultado primário do governo federal e servir para pagar restos a pagar do governo, ou então mesmo para destinar ao sistema financeiro e pagar a dívida pública. É lamentável isso. Mas fica aqui a minha fala final e um protesto, né, em relação a mais vamos dizer assim, esse pequeno truque, né, mas de repercussão tão desastrosa para o setor que o governo, e particularmente a economia nacional, o Ministério da Economia, está praticando contra a ciência, tecnologia e inovação brasileira. Eu passo a palavra novamente aí para o Antônio Peregrino.
Obrigado, ministro Pancera, pela sua apresentação. E nós passamos, então, agora à fase de debates. A gente pode conversar um pouco sobre as apresentações realizadas, né? O nosso professor Dir fez uma brilhante apresentação sobre o panorama dos recursos para pós-graduação, para a colocação de investimento nas instituições de ensino, nas IFES e nas ICTs, as dificuldades apresentadas por esses órgãos, né? O que, de uma maneira ou de outra, se reflete diretamente sobre as fundações de apoio, né? Como o senhor começou falando, né? As fundações de amparo têm um papel e as fundações de apoio são fundações que dão apoio às instituições de ciência e tecnologia, às instituições federais de ensino superior. Então, isso a gente viu de uma forma bem clara na sua apresentação, enquanto o nosso ministro Pancera falou sobre a possibilidade de CTPR, né, fazer essa demanda para que os valores praticados em 2019 fossem, digamos assim, atualizados em 2020 para aquele momento, que traria um certo conforto, né? Não seria, como ele falou, né, o ideal, mas que já permitiria que as instituições de ensino, pesquisas, as CTs e as IFES trabalhassem com um valor já dentro de uma situação plausível, né? Professor Peregrino. Eu queria, primeiro, assim, aproveitar e agradecer ao Odir por ele ter vindo com essa apresentação que eu também conhecia. Eu queria até, fiz uma vez um comentário a ele, e um dia ele vai ter tempo, é porque ele é muito ocupado, de retirar São Paulo dessa curva, para ver como é que se comporta as outras barrinhas, porque eu estou desconfiado que vai causar um certo impacto, uma certa turbulência, embora Rio Grande do Sul esteja aparecendo aí, né, na frente aí até do Rio de Janeiro. Mas gaúcho é gente boa, vamos em frente. A gente precisa equalizar mais esse nosso sistema desigual, né, como você apontou aí, uma grande desigualdade. Aliás, reflete em tudo que a gente faz, né? É uma desigualdade ampla. Eu queria agradecer muito esses dados são muito importantes para nós. Eu queria também compartilhar com a indignação do Celso Pancera, com essa irritação quase que a gente tem com o governo, né? Sistematicamente fazendo essas coisas com o sistema de ciência e tecnologia, e responsabilidade para mim total, porque se fosse um erro, 2 erros, 3 erros, mas sistematicamente, parece um plano deliberado de, enfim, destruir ou quebrar a moral do nosso sistema de ciência e tecnologia. Mas nós somos carne e pescoço, nós vamos reagir sempre, né? Estamos aí sempre. Queria só fazer uma conexão entre esses recursos do governo, que você apontou muito bem que tem caído, sistematicamente tem caído essa curva dos todos os investimentos, CNPq, CAPES, FINEP, com a ascensão dos estados. Viu, Odir? Porque os estados eles têm as receitas vinculadas e obrigatórias, em parte, a não ser que eu esteja defasado, a legislações constitucionais ou mesmo infraconstitucionais. Então, eles não são voluntariamente aplicadores na área de ciência e tecnologia, embora seja muito bem-vindo, mas eles são obrigatoriamente apoiadores desse sistema. Eu faço um paralelo com o que não tem no governo federal. O governo federal, o orçamento dele é desvinculado, em grande parte, né? Pelo menos desses recursos que nós estamos falando. Então, isso mostra como os governos eles são assim, amarrados numa legislação de aplicação. Ou aplica ou fica ilegal, né? E aí vai se haver com o judiciário. Isso não é bom também para eles, não. Fazendo conexão também com os recursos que estão reduzindo no sistema estadual com o sistema federal, é o tipo de imposto que vincula um e que vincula o outro. O outro é circulação de mercadorias dos estados.
ou seja, há um vínculo a um imposto muito sensível com a economia. Se a economia se mexe um pouco, o comércio e coisas se mexe, isso gera uma receita, isso gera um conforto, pelo menos, para o Tesouro Estadual repassar o dinheiro, porque quando não tem mesmo. Você sabe que o Confis apontou esse ano uma ascensão da nossa arrecadação bruta para 7 bilhões e meio, ou seja, 58% de acréscimo àquele ano que eu lhe dei do ano anterior, que era 5 bilhões aproximadamente. E eu queria ouvir você sobre por que ocorreu isso nas fundações, o Pancera também. Eu queria que vocês comentassem esse descenso do governo federal e, ao mesmo tempo, um ascenso das fundações de apoio, arrecadando bem mais do que a gente tinha nos períodos normais que não fossem de pandemia. Era isso, a minha pergunta para eles. Eu gostaria de comentar sobre isso. E eu acho normal, assim, esperado até que aconteça isso, né? E eu vejo, assim, tem uma experiência própria, eu posso relatar a minha experiência, né, também, como pesquisador. Eu sempre tive valores bastante expressivos, projetos financiados, apoiados por diferentes agências, né, e nesses últimos anos a crise se acentuou e né, da FAPERGS eu não posso pedir auxílio, para a FAPERGS eu não posso pedir auxílio, né, como presidente, então só me resta CNPq e CAPES, e sem editais eu também tive que olhar para outras oportunidades. E me aproximei da iniciativa privada, hoje tenho um projeto de pesquisa financiado por uma empresa, e os recursos estão sendo geridos pela Fundação de Apoio aqui da Universidade Federal de Pelotas. Portanto, né, é uma evidência, né, de que a necessidade, às vezes, nos obriga, nos estimula também a buscar outras fontes de financiamento. Eu acho que isso é muito positivo, né? Eu acho que a academia precisa estar atenta às oportunidades e precisa interagir mais com o setor empresarial, precisa captar mais recursos do setor empresarial. Então, que bom que isso está acontecendo de alguma forma, né? Que bom que as fundações de apoio estão dando esse apoio necessário, né, para a gestão desses recursos que entram, então, para as ICTs, partindo do setor empresarial, né? Também, em alguns estados, recursos públicos são repassados a fundações de apoio, né? Exemplo de Minas Gerais, exemplo do Paraná, que, diferente dos outros estados, onde as fundações de amparo depositam o dinheiro na conta do pesquisador, assim como faz o CNPq, alguns estados precisam das fundações de apoio, né, para fazer a gestão desses recursos. Com relação à vinculação constitucional, a grande maioria dos estados tem eu tenho um levantamento feito no primeiro semestre deste ano, né, onde a gente fez uma busca de toda a legislação de cada um dos estados com relação a essa vinculação estadual, vinculação da receita, né? Então, o Espírito Santo é 2,5% da receita orçamentária ao fomento de projetos do momento científico e tecnológico, não necessariamente a Fundação Estadual de Amparo à Pesquisa. Então, tem aí uma parte que não vai à fundação. A Ceará é 2%, assim como o Rio de Janeiro, a FAPDF 1,6%, depois vem 1,5% do Rio Grande do Sul e Alagoas, 1% são vários estados aqui, só que tem um pequeno problema, né? A grande maioria dos estados não cumpre o que está na Constituição. Alguns estados até colocam no orçamento aquele valor, mas contingenciam, né? Assim como faz o governo federal com o FNDCT, estados também fazem com o orçamento das fundações de amparo. E alguns estados nem sequer colocam no orçamento, porque a receita porque a crise financeira é tão severa, e eu posso citar também
o Estado do Rio Grande do Sul como um exemplo, que se a Constituição fosse observada, a FAPERGS teria um orçamento de 500 milhões de reais esse ano. No entanto, o valor que foi aprovado na lei orçamentária e que foi efetivamente repassado não chegou a 10% deste valor. Portanto, e aí o Tribunal de Contas sempre faz um apontamento e o governo diz, olha, mas de onde eu vou tirar? Tem que vincular, tem tanto por cento para a saúde, tanto por cento para a educação, tanto por cento para isso, para aquilo, mais o salário, né, que não posso deixar de pagar e falta dinheiro, então eu não vou cumprir o que a Constituição determina. E assim passa, né, e assim não há esse repasse na forma integral como determinado pela Constituição. E aí, então, o que a gente vê no cenário, no cenário estadual, né, ou nos estados, são situações diversas também, né? Alguns estados conseguindo, né, com governos que enxergam a ciência e o investimento em ciência e tecnologia como uma oportunidade, e outros que veem isso só como gasto, né? E procuram tirar recursos dessa área. Mas, nesse contexto, né, o pior dos cenários, eu acho que está nas agências federais. A pior situação a gente está vivendo no governo federal, né? Nos governos estaduais, felizmente, em muitas situações, nós estamos conseguindo, inclusive, avançar, né, ampliar os investimentos e, de fato, amparar os projetos de ciência, tecnologia e inovação nos nossos estados. Ok. Luiz Pancera, gostaria de se colocar? A respeito da pergunta do professor. Vou falar rápido. O Peregrino tem muita informação, o Dir também, eu acho que pode pegar. Mas, assim, primeira vinculação. Os estados têm, de fato, aqui o Rio de Janeiro ficou 4 anos sem cumprir, voltou a cumprir o ano passado desse ano, né? E aí começa a faltar projeto em carteira, né? Porque ficou tão desacreditado que quando chega, tem que reacelerar a máquina do setor, né? É a mesma coisa que vai acontecer nacionalmente, né? Está tão desacreditado que até retomar a produção é um problema sério, né? Porque as pessoas dizem, por que eu vou fazer projeto se eu escrevo no edital e não adianta, não tem retorno? Então, isso, de fato, é um problema. Mas boa parte dos estados tem vinculação, tentaram reduzir, inclusive, e muitos estados resistiram, a comunidade resistiu e evitou. Eu falo aqui do Rio de Janeiro, foi possível, Minas Gerais também teve tentativa de redução, São Paulo teve, ano passado, também uma tentativa forte de redução, e a gente conseguiu barrar isso lá na Alesp, né? Enfim, da vinculação constitucional, então isso é um fato. Em relação à questão das fundações de apoio, além do que o Dal Agostinho colocou, tem uma questão que eu acho que, de fato, os estados e municípios estão vendo mais essa questão, né? E procurando apoio das fundações de apoio das universidades para estudos específicos de seus problemas, soluções para questões ambientais, questões sociais, questões de mobilidade. Isso é um fato. E uma outra coisa que me parece que tem um peso também nisso, Peregrino, é o fato que a própria iniciativa privada começa a perceber que é melhor contratar a infraestrutura que já existe instalada para desenvolver projetos do que propriamente instalar seus próprios laboratórios, sua própria infraestrutura, né? Que é mais eficiente e menos custoso. E isso reflete uma outra questão, que é a credibilidade, né? Que as universidades, as instituições de pesquisa estão adquirindo no país, né? E isso é bom. Além disso, eu acho que não teve um impacto muito grande, mas o Peregrino está trabalhando muito nisso, e ontem a Anísia da Silveira falou no ato de abertura do Congresso a Lei 13.800, né? 13.800, que é a lei dos endowments, né? Quando isso pegar, né, essa questão dos fundos patrimoniais, quando isso pegar de fato no Brasil como uma questão importante, relevante para o Brasil, e a gente conseguir mudar a lei, né? Dando, né, ganhos do ponto de vista financeiro para os doadores, a partir, por exemplo, da redução, né, disso, da dedução disso no imposto de renda, por exemplo, as doações para os fundos patrimoniais. Isso, eu acredito que vai criar um novo
vamos dizer assim, um novo âmbito de doações de investimentos, que as fundações de apoio podem ser um vetor de captação desses recursos, né? A Coptec já lançou seus fundos de endowment, né? E captou recursos para projetos que combate a pandemia. Ano passado eu acompanhei o trabalho peregrino aqui no Rio de Janeiro, né? Mas isso é um vetor importante que pode ter impacto nos próximos anos. Mas acredito que esse impacto agora tem a ver com isso. Estados e municípios procurando mais inteligência para resolver seus problemas cotidianos, funcionamento dos seus territórios, e a iniciativa privada que vê nos laboratórios, na infraestrutura montada, nas universidades, nos institutos, enfim, de pesquisas públicos, né, espaços para solucionar e buscar inovação para o seu próprio funcionamento. Eu acho que isso tem ajudado as fundações de apoio a arrecadar mais recursos. Eu queria agradecer aos palestrantes de uma forma bem-humorada, em nome do Confis. A gente passou um pouquinho do tempo, mas eu acho que a conversa estava tão boa que a gente nem sentiu, né? Porque foram realmente colocações muito boas e de esclarecimentos muito apropriados, né? Eu queria, então, parabenizar o Confis pelas excelentes apresentações desses 2 dias e solicitar a participação de todos para as atividades de amanhã. Amanhã nós vamos ter, começando às 9 horas, Velhos e Insolúveis Problemas, passando depois para a Assembleia Geral de todas as fundações, às 10h45, e à tarde, a mesa TCU e CGU, o que querem saber sobre as fundações. Finalizando, então, às 15h45, com a sessão final, onde a gente vai ter a entrega do prêmio, a proclamação do prêmio de boas práticas e os painéis. Tá? Então, eu queria agradecer a todos, de uma forma penhorada. O professor Peregrino, gostaria de falar alguma coisa? Só reiterar o que você está falando e o convite a todos continuarem conosco até amanhã. E agradecer ao Potsera e ao Odi por terem vindo. Agradeço muito vocês terem aceito o nosso convite e sempre contem conosco, com o Confis, nessa luta aí pela melhoria dos orçamentos e pelo apoio ao sistema de ciência e tecnologia. Maravilhoso. Obrigado pelas palestras, viu? Valeu. Obrigado pelo convite, sempre à disposição. Obrigado. Obrigado, hein?